A graça e a paz, amados irmãos do Senhor Jesus, bom dia! Sejam bem-vindos à presença do Senhor neste lugar, amém? Você tem um culto abençoado, cheio da vida de Deus, fluindo do seu interior rios de águas vivas, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos que estão em casa, nos acompanhando, que Deus os abençoe de forma poderosa. Nós declaramos aqui do prédio da igreja, nós declaramos em nome de Jesus que sua casa seja cheia do Espírito Santo, que o seu lar venha transbordar da glória e da graça de Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, você que está em casa, que hoje você possa receber algo novo do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo lá no livro de 1 a Pedro, lá no Novo Testamento, para quem está com a sua Bíblia física, sua Bíblia digital, vamos abrir comigo lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, e na minha marcação aqui está 8 e 9, eu creio que está certo aqui, tá, esses dois, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, essa semana o Senhor falou muito no meu coração, e me veio esse versículo, e eu falei, o Senhor queimou, eu falei, vou compartilhar com os irmãos na abertura do culto. Olha que poderoso que está dizendo, né? O apóstolo Pedro, ele escreveu esse versículo, e ele deixou ali para nós, né? Na palavra do Senhor, de forma que nos alertasse para os ataques do nosso inimigo. Nós temos um inimigo, e não podemos ignorá-lo. Nós sabemos que em todo tempo o inimigo fica tentando nos tirar da posição a qual Deus já nos colocou em Cristo, amém, irmãos? Em todo tempo o inimigo fica tentando desfazer aquilo que Deus já estabeleceu ao nosso respeito, ao meu respeito e ao seu respeito. Em todo tempo nós temos que estar com os olhos voltados para Cristo, que é a verdade, amém? Cristo, ele veio para revelar ao Pai, ele veio para nos revelar o reino, e para desfazer as obras do diabo, para destronar Satanás, né? Cristo tomou a posição a qual nós perdemos, então Cristo veio, ele é o segundo Adão, e através dele nós somos mais do que vencedores, amém, irmãos? Senhor Jesus, ele está em todo tempo nos revelando o reino, nos revelando a verdade do Pai, e diante da verdade de Cristo, as mentiras do diabo não permanecem, elas são desfeitas, todo engano das trevas é destruído, amém, irmãos? Então nesse versículo o apóstolo Pedro escreveu, sede sóbrios e vigilantes. Você pode ler comigo e repetir? Sede sóbrios e vigilantes. Aí quando a gente lê esse versículo, eu estava lendo, eu falei, o que quer dizer ser sóbrio? O que quer dizer ser vigilante? Você tem que ficar atento a essa palavra, ao que o versículo, que a palavra do Senhor está nos dizendo. Ser sóbrio é estar acordado, amém? Ser sóbrio é você estar alerta. Então nós estamos num mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno, então existe trevas, mas nós somos o quê? Luz, fala eu sou luz. Amém? Fala assim, eu creio, Pai, que eu sou luz, e onde há luz, não há trevas, amém? Onde você pisar, meu querido, a luz de Cristo brilha através da sua vida, e o Senhor está dizendo para nós, sede sóbrios e vigilantes, estejam atentos. O campo de batalha de Satanás hoje, ele não aparece para você assim, eu estou aqui, eu vou te pegar. Ele não aparece assim, é muito sutil. Os ataques são na mente. Os ataques eles vêm aqui, ao longo do dia. Por isso que você precisa ter uma consciência plena de Cristo. Amém? Sempre olhando para a verdade do Senhor, falando o que Cristo diz ao meu respeito. Porque o inimigo... Esse dia eu estava assistindo um vídeo do pastor Luiz, ele até eu postei lá na célula dos irmãos, na célula dos radicais, onde ele fala, o inimigo, ele sempre vem e fala na primeira pessoa, para que você nem perceba que é ele que está falando. É tão sutil, que ele fala na primeira pessoa, e às vezes você se pega pensando, eu não vou conseguir fazer tal coisa, isso não é para mim, mas não é você que está pensando, é seu inimigo, falando aos seus ouvidos, colocando mentiras, tentando colocar mentiras no seu coração. O problema é quando nós deixamos essa mentira entrar.
e fazer morada no nosso coração. Por isso a palavra do Senhor está dizendo, sede sóbrios e vigilantes. Você pode repetir comigo? Sede sóbrios e vigilantes. Olha só, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não anda ao seu redor, sabe por quê? Porque ao seu redor estão os anjos de Deus. Amém? E a Bíblia diz, como leão que ruge. A Bíblia não diz que ele é o leão. Diz como leão. Então o diabo é um enganador, é um mentiroso, é um acusador. Como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Fala comigo, resistir-lhes firmes na fé. Amém? Certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Por isso, querido, o apóstolo Pedro escreveu isso, ele está dizendo para nós que nós não estamos sozinhos. Ao mesmo tempo que eu passo por adversidade, você passa por adversidade, seu pastor passa por adversidade, seu líder passa por adversidade. Tem milhares de filhos de Deus passando por adversidades. Você não está sozinho. Amém? Fala assim, nós somos uma grande família em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor nos fez uma grande família. Você pode dizer comigo, fala assim, eu não estou sozinho. Fala, eu tenho uma grande família. Amém, queridos? Que nessa manhã você toma posse dessa verdade. Talvez o inimigo nessa semana tenha atacado a sua mente, mas hoje você vai dar um basta em nome de Jesus. Você vai falar, eu tenho uma grande família, eu faço parte do reino de Deus, eu sou filho amado do Pai Celestial, e nessa manhã eu rejeito toda a mentira do diabo lançada contra a minha vida, contra a minha igreja, contra a minha célula, contra a vida dos meus pastores, contra a vida do povo de Deus. Amém, irmãos? Amém? Feche seus olhos agora e comece a orar nessa manhã. Fala para o Senhor, obrigado a Deus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me fez estar em família. E estando em família, eu sei, Pai, que eu não estou sozinho. Nós temos irmãos, ó Pai, que oram uns pelos outros. E nessa manhã eu oro pelo seu povo, pela sua igreja. Senhor, declarando todas as obras do diabo caiam por terra em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nessa manhã nós adoramos a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Oh, maravilhoso Deus, poderoso, santo, justo e fiel. Aleluia. Oh, incomparável Deus. Te adoramos, Jesus. Aleluia, Senhor, eu Te louvo, Pai. Nessa manhã eu Te louvo, Jesus. Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Vamos declarar essa canção a Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levanta as suas mãos e declare. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, Senhor, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos declarar a Ele. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Senhor, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda não floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. De novo, declara Ele. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Toda a igreja declare. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Deus, maravilhoso, santo, adore a Ele, continue adorando a Ele. Oh Jesus, as circunstâncias, Senhor, não dizem aquilo que é a sua verdade, ó Pai. Eu creio nas suas promessas, Jesus. Eu creio nas suas promessas, Jesus. Eu creio na sua verdade, e todas elas vão de se cumprir. Oh, amado Deus, amado Deus, nós cremos nas suas promessas, e todas elas vão de se cumprir, Jesus. Oh, continue adorando ao Senhor nessa manhã. Continue celebrando Ele. Oh, quanto mais você adora, mais o céu se movimenta em seu favor. Oh, quanto mais você adora, quanto mais você celebra o Deus, cadeias são quebradas nessa manhã em nome de Jesus. Maravilhoso Rei dos Reis. Oh, rabalana sorri, andalare sorri, andalabala aí. Chori, andalare sui, andamalaye. Oh, Deus
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, declara Ele, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Oh, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, maravilhoso Deus, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ouça a voz do Espírito. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, rabalara, chore, canta, rabalare. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, declara Ele, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha porque nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Declare. Oh, Senhor, não pare de adorar com muito louvor. Enquanto você adora, cadeias são quebradas. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Continue fluindo em adoração. Continue fluindo, continue sendo livre na presença do Senhor. Não pare agora, não pare. Continue. Oh, louve o nome dele nessa manhã. Flua. Oh, levante a sua adoração. Com muito louvor, com muito louvor, Com muito Oh, Espírito Santo de Deus, nós cremos, o Senhor está aqui nesse lugar. E nós estamos aqui nessa manhã dispostos, Senhor, a receber de Ti, a receber da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder sobre nós. Senhor, não nos contentamos com um nível raso de fé. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mergulhar em Ti. Nós queremos nessa manhã, Senhor, sermos impulsionados na Sua direção, através da Tua palavra, através do discernimento. Oh, Espírito Santo de Deus, seja livre aqui nesse lugar. Seja livre sobre nós. Seja livre no nosso interior. Flua de dentro para fora. Transborda a Sua graça. Transborda a Tua unção aqui nesse lugar. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor, é com muito louvor que enchemos esse lugar de adoração. Que nós enchemos esse lugar de adoração. Oh, não seremos mais os mesmos. Não seremos mais os mesmos. Oh, Espírito Santo. Aleluias. 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 Agradecemos por Sua presença, Senhor. Sem ela nada é o mesmo. Sem ela não existe culto, não existe transformação, não existe crescimento, não existe nova criatura, Senhor. Obrigado, obrigado, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar no seu lugar. Aumenta um pouquinho, por favor. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Olha para ela agora, dentro do olho dela, e fala assim: por favor, não me atrapalha, porque eu cheguei aqui disposto a ser cheio da palavra e da vida de Deus. Amém? Agora declara sobre a vida dela. Declara assim: eu creio que você será tocado de uma forma que você nunca foi tocado antes. Você crê nisso?
Eu creio. Irmãos, eu vim aqui hoje disposto a ser usado por Deus para que você seja tocado de uma forma que você nunca foi antes. Para que a palavra de Deus fale com você de uma forma que ela nunca falou antes. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos experimentado e vivido a graça do Senhor. Amém? Quem tem vivido a graça? Eu garanto que cada um de vocês tem testemunhos do favor de Deus na sua vida. Amém? E nas palavras passadas nós temos entendido que de alguma forma nós podemos anular essa graça. Nós podemos anular esse favor. Nós podemos fazer dessa graça vã na nossa vida. Só que essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós venhamos desfrutar de forma completa. Mas você consegue mensurar o que é esse completo? Você já conseguiu projetar o que é viver 100% daquilo que Deus tem para você? Amém? Nós tivemos o seminário de empreendedores radicais ontem. Quem conseguiu acompanhar de casa? Poucas pessoas. Mas em nome de Jesus a palavra vai falar com você hoje. Amém? E lá foi uma experiência poderosíssima. Eu compartilhava com os irmãos antes deles chegarem aqui. E assim, não tem aquela passagem que fala que Deus envia uma visão para Pedro e Pedro vai até Cornélio para falar do evangelho. E antes que Cornélio termine de escutar a pregação, o Espírito de Deus vem sobre ele e a família inteira é cheia do Espírito Santo. Irmãos, a palavra foi tão poderosa que eu estava no sofá de casa segurando assim para não pular. De tanto poder que fluía por conta daquela palavra. Amém? Então eu peço que você receba essa palavra hoje da mesma forma. Com o mesmo coração. Eu te garanto que se você entender essa palavra, você vai sair daqui outra pessoa hoje. Amém? Então nós fomos feitos para desfrutar de favor. Nós não fomos feitos para viver de outra forma. Amém? Somos filhos de Deus. Filhos de Deus vivem a partir do Pai e não a partir do mundo. Temos desfrutado de favor, só que existe mais. Diga, mais. Diga, eu quero mais. Eu quero viver 100% daquilo que Deus tem para mim. Amém? Você acha que foi muito até hoje? Agora você imagina isso multiplicado por 100 vezes. A palavra de Deus fala que Isaac ele plantou no deserto. Contrário a qualquer circunstância positiva. Eu imagino que os vizinhos falaram, esse é um maluco. A gente não está plantando, e olha que a gente mora aqui há muito tempo. Esse cara acabou de chegar, ele semeia na terra e acredita que vai nascer alguma coisa. Mas Isaac estava confiado no favor de Deus. E a palavra de Deus fala que ele não somente colheu, mas ele colheu num ano suficiente para 100 anos de plantio. Os irmãos que trabalham com lavoura conhecem que isso é muita coisa. Imagina você planta para colher um ano e colhe o suficiente a 100 anos de plantio. A 100 safras. É isso que Deus tem para a sua vida. Às vezes você está esperando uma coisa numa proporção, mas o que Deus tem para você é 100 vezes maior que isso. Então não se contente com um pouco que você recebeu até hoje. É muito, porque você não tinha nada e recebeu algo, mas Deus tem 100 vezes mais que isso. Amém? Projete isso na sua mente. Eu estava conversando com o irmão ontem lá em casa, e ele falando dos planos que ele tem para a empresa, e eu falei, nossa, que bênção. Irmão, mas você já imaginou você recebendo 100 vezes mais que isso? Ele, nossa, é muita coisa. É muita coisa. Amém? Então não caminhe os seus dias esperando por poucas coisas no Senhor. Espere por tudo. Espere por mais. Amém? Abra lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Lá diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, além de nós podermos viver a graça, que é o favor imerecido, e a paz, isso pode ser multiplicado. Eu não estou falando de adicionado. Adicionado é quando você soma porções, multiplicado é várias vezes mais. Eu imagino que se fosse adicionado seria sobrenatural, mas seria numa proporção muito pequena. O Senhor tem para a sua vida aquilo que as pessoas verão e vão dizer, só pode ser Deus. Se não fosse Deus, não teria como. Esse testemunho vai ganhar vidas
Amém? Eu creio que estamos vivendo dentro de um mover da parte de Deus. E só vai desfrutar aquele que quiser. Aquele que discernir. Amém? Então todos nós queremos ter o nosso favor multiplicado. E eu vou começar dizendo para você qual que é a chave de você ter o seu favor multiplicado. É o que diz na palavra. Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você discerne o Senhor Jesus nas Escrituras, quanto mais você vê Ele, mais a graça é multiplicada na sua vida. Amém? Quanto mais você vê, mais graça tem, mais você recebe paz. O problema é que tem pessoas achando que a graça só é multiplicada quando ela consegue acrescentar algo da parte dela. Quero te dizer uma coisa: a graça não aumenta você fazendo mais. A graça não aumenta você orando mais. A graça não aumenta você dizimando e ofertando mais. Tudo isso é limitado, amém? Se o Senhor está falando que o que Ele tem para mim é ilimitado, Ele não vai usar coisas limitadas para que você alcance isso que é ilimitado, amém? Então o seu dia só tem 24 horas. O máximo que você consegue orar é 24 horas por dia, amém? Então se fosse proporcional à oração, era isso que você ia receber. Seu salário é limitado. Se fosse proporcional à sua contribuição, era isso que você iria receber. Mas o favor de Deus só depende de você olhar para Cristo, de você discernir a Cristo, de você ver a Cristo. E por que eu falo que a palavra de ontem foi muito poderosa? Porque eu tive uma revelação sobre identidade que eu nunca tive antes na minha vida. Eu percebi que eu posso ir muito mais longe do que eu fui, porque eu descobri quem eu sou verdadeiramente em Cristo. Amém? Eu descobri que não depende nada de mim. Eu descobri que tudo depende dEle, tudo está nele, tudo é para Ele, tudo veio dEle, até você foi feito para Ele. Nada do que você recebe foi feito para você. Pode ser que você não entendeu isso até hoje. Foi feito para Ele. Então você só vai receber se você viver através dEle. Ele é o centro de todas as coisas. Quanto mais você ver Jesus, mais discernir você vai dar a tua identidade nele. Isso vai fazer a diferença. Amém? Então nós temos estudado e temos entendido a importância de ouvir ao Senhor. E a nossa fé é acrescentada cada vez que ouvimos a palavra do Evangelho, através da pregação. Acontece que o favor só vem através do ver. Você ouve para ter fé, mas só recebe favor se você ver. Declaro assim: eu creio que quanto mais eu olho para Cristo, mais eu desfruto do favor dos céus. O favor é a coisa mais importante da sua vida. Amém? Tem pessoas que acham que nesse momento estão precisando de dinheiro, mas elas não precisam de dinheiro. Tem pessoas que acham que estão precisando de alguém que seja o QI da sua vida, para que chegue a algum patamar. Você não precisa disso. Tem gente que está achando que precisa de um esposo ou uma esposa. Você não precisa disso. O que você precisa é de favor nessa área da sua vida. E por que isso é importante? Porque o dia que você discernir o favor, essas coisas vão correr atrás de você, e não você vai correr atrás delas. Amém? A palavra de Deus diz que José passou por uma labuta até chegar no Egito. Ele foi rejeitado por sua família, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente, mas bastou um toque do favor de Deus e uma hora na frente do faraó para que ele fosse levantado governante do mundo, não somente do Egito. Amém? Pode ser que você pense assim: eu não tenho os recursos para alcançar esses patamares. José também não tinha. José não foi treinado para ser um governante. José aprendeu a fazer contas. O Senhor treinou ele fazendo contas. Aí chegou o momento onde o Senhor falou assim: eu vou usar isso que você tem. Amém? Então Davi, ele não foi treinado a vida inteira para derrubar gigantes. Ele foi um especialista em jogar pedrinhas. Aí chegou o momento onde o Senhor falou: eu vou usar essas pedrinhas para derrubar gigantes. O recurso que você tem, Deus pode usar para fazer coisas grandiosas que você nem imagina na sua vida. Você só tem que depender do favor. Você só tem que olhar para Cristo. Amém? Não olhe para você. Esse pouquinho que está na sua mão, nas mãos do Senhor, é algo poderosíssimo. O Senhor quer que você pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para as suas limitações. Olhe para Ele.
Quando você ora e Deus te abençoa, Ele não está olhando para você, Ele está olhando para Cristo. Então, se Deus olha para Cristo e esqueceu dos seus pecados, quem é você para se lembrar dele? Amém? Deus te vê de forma perfeita. A palavra de Deus fala que Esther foi escolhida em meio a muitas mulheres. E por conta do favor de Deus, ela foi escolhida como rainha. Amém? A esposa do rei. Porque o Senhor usou de favor e usou uma pessoa para aconselhar. Então ela se embelezou no formato que o rei gostava. E o rei a escolheu. Amém? Não fique pensando, o que eu tenho que fazer para receber favor? Você não faz nada. Você não consegue fazer nada. Quem faz é o Senhor. Na verdade foi Ele quem fez. Você só tem que depender daquilo que Ele já fez. Você só tem que olhar para Ele. Continue olhando para Ele. A circunstância está difícil? Continue olhando para Ele. Não olhe para aquilo que está no mundo, que está ao seu redor. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. É isso que vai fazer a diferença. Pode ser que você está anos da sua vida labutando dia após dia para acrescentar um pouco de salário na sua conta bancária. Mas quer te dizer uma coisa, o dia que você entender o favor de Deus, basta 1 segundo na frente do seu chefe, ou de qualquer pessoa que seja, para que você alcance cargos que você nunca imaginou antes. Amém? É o favor de Deus na sua vida. Tem um testemunho de uma irmã. Eu já falei desse testemunho antes, mas eu vou falar de novo, vocês vão escutar de novo. E essa irmã, ela pleiteava uma vaga na área de trabalho dela. Só que ela era recém-formada e não tinha experiência. E ela foi fazer um seletivo e pessoas muito mais letradas que ela, pessoas muito mais experientes, com doutorado e assim por diante, anos de profissão, eram seus concorrentes. E ela foi assim mesmo. Acontece que chegou um momento que a fase final da entrevista, a fase final do seletivo era uma entrevista. E perguntaram para ela, se você fosse um animal, quem você seria? Ela falou, eu sou cristã. A palavra de Deus fala que eu tenho que ser como uma pomba e uma serpente. Mansa como uma pomba e astuta como uma serpente. E eles ficaram assim, encafifados. Falou assim, mas como assim? Me explica melhor. Ela falou assim, ela foi explicando, falou assim, no momento das adversidades, você é mansa, eu vou suportar. Em outros momentos, você é astuta, vou agir com astúcia. E ela falou assim, pastor, eu tenho certeza que eles já tinham escolhido a pessoa. Mas quando eles escutaram a palavra, eles mudaram de ideia. Ela teve favor. Ela entendeu o favor. Amém? Não olhe para os seus concorrentes. Todos os anos de trabalho dos seus concorrentes, as faculdades que eles fizeram, tudo não vale nada perto do favor de Deus. Amém? Dependa do favor de Deus. Não é que você vai deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de evoluir, mas não faça nada disso pensando no que você pode fazer, o que você pode conquistar. Creia, o melhor de Deus está disponível para você. Continue com seus olhos voltados para o Senhor. Quando você menos imaginar, o Senhor vem, move uma pecinha do tabuleiro e te coloca lá na frente. Amém? Por isso eu te falo, não se contente com um pouco que você recebeu. Existe mais. Olhe de novo para a pessoa que está do seu lado e fala assim, existe mais. Tem mais, irmãos. Existe muito mais. O irmão Reginaldo não está aqui hoje, mas ele compartilhou um testemunho com nós na célula passada. Ele veio aqui um tempo atrás e compartilhou que ele foi contratado de uma forma sobrenatural. Amém? Ele orou de manhã, 3 horas depois ligaram para ele e contrataram ele. E ele falou que tinha uma divergência de horários e só tinha um veículo para trabalhar. Ele orou de novo, alteraram o horário e ele foi abençoado. Aí quando foi agora, ele compartilhou o testemunho de que 1 mês somente depois que ele começou a trabalhar, o chefe ligou para ele e falou, vem na minha sala. Falou, o que foi, chefe? É o seguinte, eu tenho um novo cargo para você, vou te promover e tenho um salário melhor para você. Tem mais, irmãos? Tem muito mais. Tem favor disponível. Aqueles estavam na empresa há muito mais tempo, eles só tinham 1 mês de trabalho, mas existia favor na vida dele. José ficou 1 hora na frente do faraó, mas tinha favor na vida dele. Esther ficou poucos segundos na frente do rei, mas tinha favor na vida dela. Tem favor na sua vida também. Creia nisso. Medite nisso. Flua nisso. Não olhe para as circunstâncias com a sua ótica, mas olhe com as óticas do favor de Deus. Amém? Tudo pode ser aumentado.
A revelação de Cristo multiplica o favor. Amém? Então nós temos que lembrar que o favor é sempre favor imerecido. Você nunca vai merecer. Amém? Porque se for de forma diferente, não é favor. É contrário à graça. O problema é que muitas pessoas não discernem o favor de Deus, porque elas estão meditando em verdades que são bíblicas, só que são verdades que não são atuais. São verdades do passado. Tem pessoas que estão meditando em verdades lá do Velho Testamento, que não são verdades para nós hoje. Como assim, pastor? Tem alguma parte da Bíblia que deixou de ser verdade? Não. Acontece que o Velho Testamento, a lei, era uma verdade atual no passado. Ela não é uma verdade atual na sua vida hoje. A verdade atual é a graça de Deus. É o favor de Deus. E Pedro faz questão, abra lá em 2 Pedro 1,12, por favor. Ele diz assim: por esse motivo sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios, se bem que estás bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebeste. O que Pedro está dizendo? É o seguinte: eu não vou ficar aqui pregando sempre a mesma coisa, mas vou sempre exortar vocês a olhar para a graça, para essa nova verdade. Que verdade é essa? A nova aliança. É a nova e eterna aliança. Então, se houve uma verdade do passado, a verdade atual é a nova aliança. O problema é que ela não é só da agora, ela é eterna. Então, tenha boas perspectivas do seu futuro. Tem pessoas que veem uma pessoa sendo abençoada e no subconsciente ela imagina: meu Deus, ele recebeu tanto, não tem para mim, faltou para mim. Vou até parar de pedir. Já viu pessoa assim? Que ela vê uma pessoa sendo abençoada, ela fica até triste. Acho que ela pensa assim: acabou o recurso. Irmãos, quero te dizer uma coisa: tem um oceano de graça disponível para cada um de vocês. Não é um para todo mundo, é para cada um de vocês. Se tem recurso para um, tem para todos. O nosso Pai é infinito, o nosso recurso é Cristo. Cristo é a própria graça. Se tudo foi feito através dele, então é infinito. A autoridade desse mundo, de todas as coisas, está nele. Não tenha medo de faltar para você. Está disponível. Você só não desfrutou de forma completa ainda porque você ainda não o discerniu de forma completa ainda. Porque você não o percebeu, porque você não o viu ainda. Amém? É por isso que é necessário todos os dias, busque ele na palavra. Busque a revelação dele. Amém? Que ele seja o centro da sua vida. Que ele seja o centro de todas as coisas. Se você tem uma empresa, que ele seja o centro da sua empresa. Se você tem uma família, que ele seja o centro da sua família. Que ele seja o centro das suas palavras. Você tem que sair daqui hoje disposto a, onde você estiver, se uma pessoa chegar perto de você, ela vai conhecer a Cristo. Porque ele é o seu centro. Então, se alguma coisa está no seu interior, quando você abre a boca, vai fluir aquilo que está no interior. Amém? Então, veja Cristo. Discirna ele, se encha dele, e onde você chegar, as pessoas serão contaminadas com a graça de Deus. Você percebeu que depois que você conheceu a Cristo, e você vem experimentando do favor, algumas pessoas da sua família que nem conhecem ele têm sido contaminadas também, têm sido abençoadas também. Eu escuto muitos testemunhos assim. Você não fez nada, simplesmente porque você está fluindo Cristo. E é impossível onde você chegar, as coisas permanecerem da mesma forma, porque vida flui de você. A sua identidade foi alterada. Amém? Então aquela verdade antiga lá de trás, ela não se faz mais verdade para nós hoje. Imagina que se nós estivéssemos no jardim do Éden, e se Adão não tivesse pecado, não teria Jesus. Então a nossa pregação não seria Jesus. Imagino que eu estaria lá assim, eu imagino que eu seria pastor pregando, ensinando, falar assim: irmãos, queria falar para vocês hoje que existem várias árvores no jardim, e é um grande benefício você comer dos frutos dessas árvores, e existe um grande benefício de você obedecer às ordens de Deus, e tem uma árvore muito bacana no meio do jardim, que é a árvore da vida. Aquilo seria a verdade atual. Mas acontece que passou um tempo e veio Moisés, e aconteceu algo, irmãos. Aquele povo não experimentava de lei quando saiu do Egito, mas chegou um momento onde o povo falou assim: Moisés,
tudo que Deus mandar, nós faremos. Olha para mim. Tudo que Deus mandar, nós faremos. E aquele dia o povo quis dizer o quê? Nós não dependemos de Deus para fazer aquilo que Ele quer. Nós conseguimos sozinhos. E a partir daquele momento, a lei teve que entrar para a vida deles, para eles compreenderem que eles são insuficientes. Quero te dizer uma coisa, você em si é insuficiente para cumprir a lei. Não existe outra forma de você prosperar e avançar a não ser Cristo na sua vida. A não ser através do favor de Deus na sua vida. Amém? Não olhe para si mesmo como alguém que consegue. Nós fizemos aquele dia, esse muque aqui não vale nada. Quanto antes você entender que esse muque aqui não vale nada, mais você descansa nos braços dele. Amém? Abra, por favor, lá em Êxodo 19:8. Lá diz assim, essa foi a resposta do povo para Moisés. Então todo o povo afirmou unânime, tudo o que Yehue mandou nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Naquele momento o povo falou para Deus, tudo que o Senhor mandar nós damos conta. Pode mandar, pode vir. Já viu? Os moleques na escola brigando. Ah, fulano falou não sei o que lá de você. Ele falou, pode vir, eu dou conta. O povo falou isso para Deus. Amém? Porém, o tratamento de Deus com o povo antes dessa frase, antes dessa fala era um. Deus estava presente. Coluna de fogo, nuvem, guardava. Não tinha nada que fazia mal para eles. São guardados no deserto. Amém? Mas depois disso, o Senhor falou, agora o tratamento vai ser diferente. Porque vocês não discerniram ainda que vocês não conseguem fazer nada. Então agora eu quero distância de vocês. E é o seguinte, Moisés, fala para o povo que quem chegar perto do monte morre. Qualquer animal que chegar e tocar no monte morre. Foi a verdade atual daqueles dias. Parece que se passou 1500 anos e veio outra verdade, Jesus Cristo. Que é a nossa verdade atual hoje. Então essas coisas do passado, a lei era boa, a lei era perfeita, a lei era santa, mas nós somos imperfeitos. Então algo que é perfeito nunca vai dar certo com algo que é imperfeito. Aí o que é que Deus fez? Alterou as condições, nos tirou da jogada, colocou alguém perfeito para cumprir, e hoje nós desfrutamos dos frutos disso. Amém? Você crê nisso? Então nós vivemos a nova aliança. Vamos abrir lá em Hebreus 8:7. E lá diz assim, ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Na verdade, ela era perfeita. O problema é que o alvo daquela aliança era imperfeito, que éramos nós. Então, se algo é feito para uma função, e o alvo daquela função é imperfeito, então aquilo se torna obsoleto. A lei se tornou obsoleta para os filhos de Deus. O que vale para nós hoje é a lei do Espírito. É o Espírito Santo nos guiando. Amém? Você crê? Então o que é que Deus faz? Deus estabelece 4 cláusulas para a nova aliança. Para essa nova verdade. Vamos abrir lá em Hebreus 8:10. Nós vamos destrinchar cada uma dessas cláusulas agora. E lá diz assim, esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passado aqueles dias, garante o Senhor. Primeira, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Amém? Não é necessário que eu venha aqui todo domingo e fale para vocês, tem 10 mandamentos. Tem um punhado de lei. Se você quebrar, você vai para o inferno. Se você não quebrar, você é abençoado. Eu não preciso mais fazer isso. O Espírito Santo de Deus te conduz através da vida do Senhor no seu interior a fazer a vontade do Pai. Essa é a lei do Espírito. Você não tem que ficar se preocupando, meu Deus, será que eu vou cumprir? Apenas fala, Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me conduza. A pessoa pode ser o pior ladrão, o pior assassino. O Espírito Santo de Deus o conduzindo, ele deixa de fazer essas coisas.
Porque a natureza dele foi alterada. Porque ele começa a entender que ele não precisa fazer mais essas coisas. Então ele flui na liberdade do Espírito. Próxima. Eu lhes serei seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, eu quero te falar algo aqui. Qual é a primeira menção sobre arrebatamento na Bíblia? A palavra de Deus fala que houve um homem no passado que ele andou tanto com Deus que ele foi arrebatado. Amém? Então a primeira menção de algo na Bíblia fala muito a respeito do significado daquilo. Então como é que eu faço para ser arrebatado hoje? Se eu andar com Deus. Aí você fala, mas Deus habita em mim. Uma coisa é alguém andar com você. Outra coisa é você andar com outra pessoa. Quando alguém está andando com você, é você que dita a velocidade da passada. É você que dita o destino. Agora, quando você está andando com outra pessoa, você é conduzido por ela. Então, a cláusula para que você seja arrebatado, para que o Deus seja o seu Deus, é você permitir ser conduzido por Ele. O Senhor está falando, pela graça, você será conduzido por mim. Aquele povo do Antigo Testamento não viveu isso. Amém? E isso é exclusivo para você. Próximo. Diz assim, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então o conhecimento de Deus em nós hoje é intuitivo. Eu posso ficar o dia inteiro falando sobre a experiência de ter Deus no seu interior, mas eu não consigo descrever a experiência de ter o Espírito Santo de Deus fluindo no seu interior. Creia em mim, a pessoa que nunca experimentou o Espírito Santo, o dia que tem a primeira experiência, não tem que falar para ela que é Deus. Ela vai falar, algo mudou no meu interior. Eu nunca senti isso aqui antes. Uma vez aconteceu comigo, eu orei com uma pessoa no ônibus, ela falou, nossa, eu nunca senti isso antes. Eu nunca senti essa paz antes. A pessoa aceitou Jesus e o interior dela foi mudado. Eu não precisei falar que era Deus, é algo intuitivo. E a última cláusula diz assim, pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa cláusula, ela é importante porque as outras três só cumprirão a partir dessa. Você só será conduzido por Deus se você entender que os seus pecados foram perdoados. Amém? Você só tem cura através dessa revelação. Amém? Você só é conduzido pelo Espírito da vida através dessa revelação. Ao contrário, você não será. Então creia nisso. Não acorde de manhã pensando que seu dia vai ser uma droga porque você não orou de manhã. O favor de Deus não depende das suas orações. Depende de você olhar para Cristo. Discirna a Cristo. Olhe para Cristo. A palavra de Deus fala que no Antigo Testamento, se uma pessoa ela pecasse, as consequências desse pecado iam refletir até a 4ª geração. Então seus bisnetos, não sei o que lá, netos, iam receber essa maldição. Acontece que toda a maldição do pecado caiu sobre Cristo. Então o que te resta agora é graça, é favor. Não quer te dizer que os seus pecados não têm consequências, mas as consequências caíram sobre Cristo. As maldições caíram sobre Cristo. E o que era para ser de Cristo agora é seu. Então o favor e a bondade do Pai estão sobre você. Amém? E qual é a sua parte na nova aliança? Nenhuma. O justo viverá pela fé, não por obras, pela fé em Cristo. Amém? Eu quero falar uma coisa para vocês hoje aqui sobre porção dobrada. Existem poucas referências na palavra de Deus. Na verdade, somente uma. Sacerdotes recebiam por herança o sacerdócio. Reis recebiam por herança o reinado, mas profetas não. Só teve uma menção, que foi sobre Eliseu, que recebeu porção dobrada de Elias. Amém? Uma vez que você está firmado na verdade do Evangelho, está disponível multiplicação para você. Então eu creio que um grande exemplo dessa graça multiplicada é essa menção de Eliseu e Elias na palavra de Deus, dessa unção. Mas para que você entenda melhor, eu quero dizer que Elias aponta para João Batista.
Porque a palavra de Deus fala em um momento que isso é verdade, que Elias aponta para João Batista. E Eliseu, então, por consequência, aponta para Jesus. Porque Jesus veio depois de João Batista. E Eliseu veio depois de Elias. O nome Eliseu é Elisha, que quer dizer em hebraico, Deus é salvação. Jesus é Jeová, que é Jeová é salvação. Então tem muitas coincidências entre eles. Amém? Então todos os milagres de Eliseu foram milagres de graça, exceto um. Teve um milagre onde ele acabou de receber unção dobrada. Ele estava passando em um certo lugar e alguns homens começaram a zombar dele. Até brinquei na célula, que não quebra-gelo, e os homens diziam assim para ele: sobe, careca, sobe. E ele amaldiçoou aqueles homens. E passou alguns segundos, 2 ursos saíram da mata e espedaçaram 45 homens. Foi o único milagre de maldição de Eliseu. Só teve um milagre de maldição de Jesus, que foi o da figueira. Mas Elias, todos os seus milagres foram de maldição. Ele acabou de chegar na história, ele estabelece 3 anos de seca no mundo inteiro. Amém? Então todos os seus milagres eram de juízo. Então Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça. Eliseu, ele precede João Batista, assim como Elias precede João Batista, assim como Eliseu precede Senhor Jesus. Amém? Então Eliseu pediu unção dobrada. Se a gente for contabilizar, Elias fez 7 milagres, contando com aquele que ele sobe aos céus, no redemoinho. Eliseu fez 14 milagres, exatamente o dobro daquilo que ele fez. E qual foi a condição para que Eliseu recebesse unção dobrada? Vamos abrir lá em 2 Reis 2:10. Lá diz assim: achando-se em Samaria, 2:10, perdão. 2 Reis 2:10. Isso. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Porque Elias perguntou: o que você quer de mim, Eliseu? Eliseu falou assim: eu quero em dobro a unção que você tem. Aí Elias respondeu: tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim te farás. Porém, se não me vires, não se farás. Então Elias enrola o seu manto, abre o rio, atravessa o rio, conversa com Eliseu, e chega um momento onde uma carruagem de fogo separa os dois. E Elias ascende ao céu num redemoinho. E a condição para receber a unção dobrada que Elias falou é o seguinte: se você me vê quando eu estiver subindo, você vai receber. Se você não me vê, você não vai receber. Acontece que nós falamos aqui agora que Elias aponta para João Batista e Eliseu aponta para Jesus. Só que nesse momento onde Elias está ascendendo ao céu, Elias aponta para Jesus, porque Jesus também ascendeu ao céu. Então a condição de nós termos a nossa favor multiplicado é quando você vê Jesus. É quando você reconhece que Ele morreu e ressuscitou. E que nesse momento Ele está no céu, sentado à direita do Pai. É quando você admite que Ele é vitorioso e você nele. É somente dessa forma que o favor de Deus te persegue. Amém? E naquele momento quando Elias estava subindo, qual que foi a reação de Eliseu? Eliseu começa a gritar: Abba, Abba, que em português é paizinho, paizinho. Alguns interpretam que Eliseu está chamando Elias de paizinho, mas eles não tinham esse relacionamento. Por incrível que pareça, naquele momento, Eliseu discerniu o Pai. Eliseu discerniu o Pai. No Antigo Testamento, no momento da lei, ele entrou na esfera da graça e discerniu o Pai. E por conta disso, ele recebeu unção dobrada. Como nós lemos lá no começo, se você discernir o Filho e o Pai, você recebe tudo multiplicado na sua vida.
Tem pessoas que recorrem ao Senhor quando vão orar, chamam somente de Deus. Amém? Já escutei muitas pessoas orando. Irmãos, eu não faço isso para te julgar, amém? Mas a forma como uma pessoa ora fala muito sobre a forma como ela vê o Pai. E muitos só chamam de Deus. Não tem problema algum, o Senhor escuta as suas orações. Mas quando você chama de Pai, uma unção especial é envolvida. Quando você chama de Pai, você se posiciona na função de herdeiro. Enquanto é somente Deus, você não reconhece isso. É necessário que você saiba a sua identidade em Cristo. Amém? Existe muita bênção e riqueza em se estudar os nomes de Deus no Antigo Testamento. Elohim, El Shaddai, amém? Que tem os seus significados, isso é muito importante. No telepresencial eu estou estudando a questão do Velho Testamento, do Pentateuco, e tem sido muito poderoso. Só que nenhum desses nomes é mais poderoso do que Abba, Pai. É por conta desse nome que Jesus foi perseguido e crucificado. É por conta desse nome que ele morreu. E é por conta dessa revelação que ele se entregou na cruz, para que você entendesse isso, para que a comunhão fosse restaurada. Amém? Então não negligencie isso, você é filho de Deus. Nada pode mudar essa realidade. Quando você vai buscá-lo, busque consciência, eu sou o filhinho amado de Deus. Ele é o meu Abba, ele é o meu papai. A vontade dele é de me guardar e me proteger, então eu não tenho receio de buscá-lo, eu apenas descanso. Eu só contemplo o Filho e vejo o Pai e descanso. Contemplo o Filho, vejo o Pai e descanso. Tenho a minha alma transformada e desfruto de favor. Amém, irmãos? Irmãos, eu não sei se você está percebendo, mas eu estou te entregando uma coisa muito rica aqui nessa manhã. O dia que você entender isso, você se torna uma pessoa imparável no Senhor. Porque o dínamo do Senhor vai fluir no seu interior. Amém? Aleluia. Abra lá em Mateus 15:34. Ela diz assim: é isso mesmo? Não, acho que a referência está errada, mano, perdão. Então a palavra de Deus diz que uma das últimas palavras que Jesus disse na cruz foi: Abba, Abba, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. O que o Senhor quis dizer com isso? Jesus o tempo todo chamou Deus de Pai. Somente naquele momento chamou de Deus. Porque naquele momento Deus virou as costas para Jesus. Porque naquele momento Jesus recebeu todos os seus pecados e transgressões. Então ele recebeu a separação de Deus naquele momento, para que você desfrutasse eternamente da comunhão com o Pai. Amém? Não existe mais ira sobre você. Não existe mais acusação. Não existe mais separação. Ele não vira as costas para você. O dia onde você acha que você menos merece, é o dia onde você vai buscar, e você vai observar o favor de Deus fluindo. Tem pessoas que só buscam a Deus quando acreditam que merecem. Quando acreditam que fizeram coisas boas, que oraram o suficiente, que não discutiram com a esposa, que trabalharam o suficiente. Amém? Tudo isso é balela. Não serve para o favor de Deus. Amém? O dia que você menos merecer, busque com intensidade. O dia que você achar que você é um lixo, você não vai achar isso porque o Espírito Santo está em você. Mas busque crendo que Ele te ama. E nada vai mudar essa realidade. Amém? Quando você chama de Deus, você estabelece um governo, o seu Senhor. Mas quando você chama de Pai, você estabelece a família, a fraternidade. Amém? Do Senhor, dificilmente, de forma natural, você recebe uma herança, mas do Pai, sim. A herança de Deus está sobre você. Quando você chama de Deus, você recebe o governo. Quando você chama de Pai, você recebe o amor fluindo no seu interior. Amém? Se assume a posição de herdeiro. Lá em Jeremias 3,19 diz: mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável? A mais formosa herança das nações? E respondi: Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. São palavras do Antigo Testamento, do profeta Jeremias. A pergunta é: como eu te colocarei entre as nações? Como te farei filho? A forma é você reconhecendo o Pai.
Você discernindo que você já é filho. Amém? Essa é a verdade única da sua vida hoje e a mais poderosa. É a sua base. O dia que você entender isso, nada mais te abala. Porque a sua base é a verdade do Evangelho. Amém? Último ponto que eu vou compartilhar com vocês. A verdade última. Então a nossa presente verdade é a graça de Deus. Acontece que ela não é somente a presente, mas é a eterna. Nós temos falado de reino e salvação. E entendemos que salvação é através da fé. Mas o reino é algo que nós vivemos hoje, só que é eterno. Amém? E é necessário que você discirna isso no teu espírito, para que você não seja levado por vãs doutrinas. A palavra de Deus fala que iriam adentrar no meio da igreja lobos em pele de cordeiro, trazendo palavras para tentar distorcer aquilo que o Evangelho diz e tentar tirar você do caminho. Então eu te falo, não coma comida misturada, não coma da lei, coma comida de casa, amém? Você pode passar meses escutando a mensagem da graça, o Evangelho puro da graça, mas se chegar lá fora e você comer algo misturado, tudo cai por terra. Você tem que começar de novo, começam as acusações, começa o sofrimento novamente, amém? Vamos abrir lá em Atos 20, 38. Vamos ler do 28 até o 30, lá diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Amém? Estamos vivendo num cenário hoje completamente diferente ao que nós imaginávamos 2 anos atrás. Eu não estou falando de muito tempo, estou falando de 2 anos atrás. Então o nosso acesso à globalização, ao mundo, tem sido expandido de uma forma muito rápida. Mas é necessário que você tenha um discernimento àquilo que você vai buscar de alimento. A internet é uma ferramenta muito poderosa, mas não absorva tudo que você recolher de lá. Amém? Peça sabedoria para Deus e coma somente aquilo que te edifica. Amém? Tem muita coisa misturada. Não traga para a sua vida métodos, ferramentas que vão te levar à prosperidade. Somente o favor de Deus é capaz. Somente o favor de Deus tem poder. Atos 20, 31 diz: portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Somente a palavra da graça tem o poder de dar herança. Paulo fala que durante 3 anos, toda noite, ele pregava para o povo de Efésio em lágrimas. Não chegamos a esse ponto, mas ele tinha tanta revelação da graça que ele pregava chorando o tempo todo, de tão cheio que ele estava, porque ele sabia a importância daquilo, que somente a palavra da graça traz favor, traz herança. Eu estou falando fora do microfone, que vocês não me falam nada. Amém? Então se alimente dessa graça todos os dias, irmãos. Coma disso o tempo todo. Medite nessa palavra o tempo todo. Você fala assim, pastor, mas eu não tenho tempo. Irmãos, peça para o Senhor. Peça para o Senhor organizar a sua vida. Peça para o Senhor te trazer uma organização no seu interior, que Ele vai estabelecer um momento onde você começa a desfrutar dEle. E você por si só vai falar assim, coisas na minha vida que eu estou fazendo são irrelevantes. Eu vou preencher tudo com a graça de Deus. Quando ela começar a governar a sua vida, você vai falar, como que eu não vivi isso antes? Como que eu não desfrutei disso antes? Isso é o centro da minha vida. Você foi feito para viver dessa forma, para desfrutar do Senhor e não o contrário. Amém? Amém? A herança é diferente de recompensa. Vai chegar um momento onde nós desfrutaremos de recompensa, vai ser no reino milenar. Amém? Mas até que isso aconteça, o Senhor te ordena, viva pela graça, viva da herança.
eu quero te falar uma coisa, até para recompensa, só vai reinar com Cristo quem desfrutar da herança. Aquele que não desfruta é porque não discerniu o Senhor. Então busque o entendimento de Cristo. Busque essa multiplicação na sua vida. Busque a revelação dos céus. A revelação do Filho amado de Deus. Amém? Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar nesse momento. A graça de Deus é a presente, a única e a eterna verdade. Creia nisso. E quanto mais revelação você tem de Cristo, mais você experimenta de unção dobrada. Amém? Você tem projetos na sua mão hoje. Não vou nem falar dos projetos. Você tem coisas que o Senhor já te deu. Alguns têm casas, outros empresas, outros famílias, outros células, outros bens. Mas isso é uma conta-gotas perto do que o Senhor tem disponível para você. É necessário que você creia. É necessário que você acorde de manhã aguardando que isso se manifeste na sua vida. É necessário que constantemente você busque a revelação de Cristo. É por isso que nessa manhã nós vamos encerrar essa palavra e você orando sobre isso. Orando para que o Senhor traga revelação. Paulo não falou, por acaso, que ele nunca orou por provisão. Ele orava por revelação. Porque é impossível você ter entendimento de Cristo e não desfrutar da herança dos céus. A herança do Pai. Amém? Então feche os seus olhos nesse momento e comece a orar. Comece a orar para que o Senhor traga revelação no teu espírito. Para que o Espírito Santo de Deus te conduza. Para que os seus olhos sejam abertos. Para que se nesse momento as coisas do mundo ainda têm algum tipo de influência sobre o seu ser, que caia por terra agora. Mas que você flua em liberdade na revelação. Para que você tenha um fogo no teu interior que te queima e te impulsiona para Cristo. Para que você clame a revelação da face do Senhor. E que essa revelação te traga a patamares superiores. Te traga a posições de influência. Oh Senhor, traga-nos revelação de Ti, Senhor Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que nós somos uma igreja que não olha para os homens, que não olha para as técnicas, que não olha para o mundo, mas os nossos olhos estão na face do Senhor. Os nossos olhos estão naquilo que Ele fez na cruz, e não se apartará dele os nossos olhos, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, traga uma unção sobre nós, multiplica sobre nós o Teu favor, Pai. Pai, em nome de Jesus eu declaro que essa cidade será transformada, será tocada, será ganha para o Senhor, porque eles verão um testemunho da família de Deus, uma família de Deus próspera, que tem filhos, que tem abundância. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus, que você será tão cheio do favor de Deus, que você transbordará na sua casa, no seu bairro, nos seus amigos, na sua família. Todos que chegarem perto de você serão abençoados, pois você será a referência dos céus, você será a referência do reino, você será a referência da graça. Oh, você será o outdoor de Cristo aqui nessa terra. As pessoas olharão para você e verão os céus, porque verão a Cristo. Oh Senhor Jesus, derrama sobre nós essa realidade, Senhor. Derrama sobre nós essa revelação. Nós não aceitamos continuar no nível raso. Nós queremos profundidade, Senhor. Profundidade em Ti, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos
está teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso e pra és, ele que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos. Nós olhamos para Ti e vemos vitória. E desfrutamos dessa vitória. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Tudo foi feito através de Ti, Senhor Jesus. Tudo é para o Senhor. Tudo vem de Ti e volta para Ti. Nada permanece em nós. Fomos feitos para o Seu prazer. Cremos que o Senhor tem prazer em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu deixei para que nós devolvêssemos os dízimos e ofertas no final. E conforme eu falei anteriormente, hoje é o dia onde todas as igrejas videiras têm tirado a sua oferta para as missões mundiais. Amém? Queria te falar algo. Deus queimou algo no meu coração. E foi algo que foi enfatizado nesse seminário ontem. Nós somos prósperos. Você tem experimentado um nível de prosperidade. Eu creio que ele será multiplicado. Mas ele será multiplicado para um propósito. O Senhor tem prazer em te ver desfrutando dele. Mas a vontade do Senhor não é que ele fica retido em você. Amém? Tem aquela pessoa que ora e fala assim: não, eu estou satisfeito com isso que eu tenho. O Senhor já me abençoou demais. Não quero mais. Já escutei isso muitas vezes. Eu tendo de comer, o de vestir, o carro para andar, a casa para morar é o suficiente. Meu irmão, mas se você pensa dessa forma, eu quero ser sincero com você. Isso é egoísmo da sua parte. Porque tem pessoas ao seu redor que não conhecem o Senhor. Mas eu tenho certeza que quando você começar a prosperar, você vai respingar sobre elas também. Então, se você tem uma empresa, se você tem alguma coisa, se você tem um nível de influência, você tem para um propósito. Não é somente para você receber um salário daquilo. O que o Senhor pensa da sua empresa é algo que é imensurável. Ele quer te colocar em patamares gigantescos. Porque quanto mais alto você tiver, mais pessoas te verão. E quando você abrir a sua boca, elas serão contagiadas com essa mensagem. Amém? Ontem eu vi 10 empresários ontem. Por que eu assisti esse negócio? Eu falei: o que esses caras entenderam que eu não entendi ainda? Os caras entenderam que Jesus é o centro. Os caras se descolaram. Os caras se desprenderam de toda a finança, de tudo que está aqui na terra, porque eles entenderam: tudo é do Senhor. O dia que você entender que tudo é do Senhor, você deixa disponível para Deus colocar e para tirar também. O negócio é que quanto mais Ele tira, mais Ele coloca. Porque Ele sabe que você é um canal desobstruído na mão dEle. Amém? Então, se você preparou a sua oferta de missões para colocar aqui, tenha a convicção. Isso está financiando pessoas para levar essa mensagem que você recebeu hoje a lugares onde o Evangelho nunca chegou. E as pessoas têm tido a sua vida transformada por conta dessa revelação. Amém? Amém? Então, se você preparou a sua oferta de missões, eu devia ter falado no começo, não falei. Se você não preparou, tem um envelope verde ali no canto, pode colocar lá. Amém? Mas se você preparou, pode depositar no gasofilácio. Nós vamos orar abençoando. Feche os seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui como igreja, como corpo, Senhor, porque discernimos a importância disso.
discernimos que fomos feitos para viver em Cristo, que fora de Cristo nós morremos. E cremos, Pai, que em Cristo somos prósperos. Mas eu peço em nome de Jesus que essa revelação exploda nos nossos espíritos, que nós sejamos incomodados de forma, Senhor, a ser ferramentas nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro, Pai, que nós somos um ministério próspero. Declaro que seremos uma grande igreja na cidade de Juína, mas não para nos vangloriarmos do nosso tamanho, mas é porque vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas e foram atraídas pela palavra da graça do Senhor, atraídas por Cristo, Pai. Então eu peço em nome de Jesus que essa mesma mensagem chegue nos países do exterior. Pai, sustenta cada um dos missionários, Pai, com força, com discernimento, com as finanças, Deus, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que a partir de hoje os nossos olhos sejam transformados para essa condição, que nós venhamos ter um encargo também com aqueles que estão nessa missão lá fora. Oh, Deus, conduza-nos, Pai, em unidade, porque cremos que quando somos um, somos grandes no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa mesma unção, estenda a sua mão, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, agradeço por essas vidas. Eu creio que nessa manhã o Senhor depositou algo diferente nos seus espíritos. E eu peço que nessa semana o Senhor venha incomodá-los a buscar mais de Ti, mais revelação, Pai, mais discernimento de Cristo. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que os testemunhos sejam acrescentados. Em nome de Jesus, que eles venham aqui nas reuniões dizendo tudo aquilo que o Senhor fez através da revelação dessa graça, em nome de Jesus. Declaro bênçãos sem medidas, declaro unção derramada sobre eles, declaro uma semana abençoada, declaro em nome de Jesus que eles serão usados pelo Senhor lá fora, e as vidas serão acrescentadas, porque os filhos de Deus se posicionaram, porque discerniram a face de Cristo. Em nome de Jesus, é o que nós oramos nessa manhã, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por sua presença. Tenha uma semana abençoada, cheia da vida do Senhor. Amém. Você de casa também. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Ele tenha acrescido você de fé e perseverança nessa palavra, em nome de Jesus. Amém.